6, 6, 5. Erro crítico. Bom, galera, episódio 11, depois do 10, como sempre. E dessa vez a gente vai voltar um pouquinho num outro quadro que a gente sempre falou aqui. Na verdade, a gente falou uma vez só, e a gente vai falar de novo, que é pra falar sobre livros, né? É uma coisa que às vezes a gente gosta também de livros, né? Eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante. Não é um negócio tão fácil de consumir que nem filme, né? Mas a gente também lê. Fica mais complicado de gravar, porque 3 pessoas têm que ler o mesmo livro e nem sempre isso acontece, né? Então aí, pra facilitar, o que a gente fez? A gente não fala do livro, a gente fala de um gibi. Que é quase um livro, só que tem menos letras. HQ é mais rápido de ler, né? Isso aí. Bom, e nesse episódio 11, o time tá completo de novo, então o João tá aqui, né, João? Beleza? Já. Tranquilão? Beleza. Sobreviveu ao carnaval? Muita marchinha. Né? Menos um carnaval na minha vida. É isso aí. E o centro tá mais limpo agora? Tá, voltou ao normal. Voltou normal? As pessoas agora estão todas de roupa. Os seus vizinhos continuam usando A maioria crack. das pessoas estão usando roupa. Legal, ninguém mais faz xixi no meio da rua. Por enquanto não. Algumas ainda, mas não é todo mundo, né? As mesmas que faziam antes do carnaval. Faziam antes do carnaval, é isso aí. Voltou à normalidade. Voltou à normalidade. Quem urinava na rua continua urinando. Quem usa droga continua usando. Quem anda seminu continua andando. Mas não veio... Aqui é os invasores, né? Agora só tem gente nativa. Nossa, beleza. Menos mal, E né? não ficar tocando chiquidum na Não minha fica orelha. mais. Não. Tiraram o Carlinhos Brown de dentro da sua sala. Felizmente tiraram. Tá certo. E o Ciro? Beleza, Ciro? É nóis, mano. Tranquilo? É nóis. Ó, Então, velho, estamos aqui faz tempo esperando o João, né? faz, velho. Puta, vocês não têm noção. Mas a diferença é que eu venho, eu não dou balão. Mas ele vem, tipo, no outro dia, praticamente. É uma história, na verdade, um one shot. Ela é considerada hoje um graphic novel, mas ela não é uma obra tão extensa como, por exemplo, o Watchmen, que foi o primeiro gibi que a gente falou. A gente vai falar hoje sobre A Piada Mortal, que é uma história do Batman, escrita pelo Alan Moore, na década de 80, na verdade, em 1988, foi quando ela foi publicada pela primeira vez. A gente vai fazer como a gente fez no Watchmen, a gente vai dar uma dissecada de uma maneira totalmente parcial, falando um monte de mentira e coisas que provavelmente estão erradas e que, se vocês forem inteligentes, vocês vão buscar a fonte na internet e ignorar o que a gente está falando. Porque a tendência da gente falar coisa errada é muito grande. O Wikipedia deve ser um pouquinho mais garantido do que o erro crítico, eu acho. Procurem fontes, procurem coisas, porque assim, às vezes a gente fala alguma coisa que é nossa opinião, né, mano? E... Na verdade, a gente só fala a nossa opinião. 100% das vezes. Mas algumas vezes a nossa opinião ainda tá pautada em alguma coisa que a gente leu. De vez em quando não, viu? De vez em quando não, sai da cabeça mesmo. Então, se vocês entendem do assunto e acham que a gente errou, mandem e-mails. É isso aí. contato@errocrítico.com.br. Também. É isso aí. E aí você pode ir no comentário aí embaixo e escrever tudo que a gente falou de errado. Xingar a gente e tal. E essas aí, coisas assim que a gente básicas. tiver tempo, porque todos nós dois trabalhamos, o Eu Ciro não. Eu mas não. eu e o João trabalham. Eu não. E aí, eu assim fico que a de gente tiver boa. uma folga, a gente olha lá e responde pra vocês. Mas eu já aviso desde já que eu não vou me retratar em nada. Foda-se. Você não vai pedir Não, desculpa. vou pedir desculpa, Amém. nem vou corrigir o meu Se eu erro. estiver sendo processado, eu vou. Mas, se não for o caso, também não. Depende também. Depende do quanto é o valor da ação. Não, a formação mole, né? Não, então processou, agora eu mudei de opinião. Atualmente, como eu não tô trabalhando, qualquer ação eu tô saindo fora. O cara tá pedindo R$15 pro Ciro pedir R$15, desculpa. eu não tô Não, desculpa aí, eu vi. A Piada Mortal é um gibi que foi escrito em 1988, foi escrito pelo Alan Moore. A gente falou do Watchmen no primeiro episódio que a gente falou de gibi. E lá a gente falou bastante sobre o Alan Moore, então a gente não vai repetir. Se vocês quiserem ouvir mais sobre o Alan Moore, saber um pouco mais sobre o Alan Moore, dá uma procurada no episódio do Watchmen que a gente tem no podcast. A gente fala tudo sobre o Alan Moore no começo, tudo que pelo menos importa pra gente. Basicamente, resumindo, o Alan Moore é tipo o Paulo Coelho, só que mais legal. E ele é inglês. Então a gente não vai ficar falando muito dele, mas é o cara que escreveu um monte de coisa legal, é um cara que escreve bem. Hoje em dia ele não escreve mais pra DC, mas ele escreveu durante muito tempo pra DC. Ele escreveu Watchmen, ele escreveu Monstros do Pântano, ele escreveu Hellblazer e ele escreveu um monte de coisa dele, V de Vingança e coisas do tipo. O From Hell, que depois virou filme com o Johnny Depp,
ou a Liga Extraordinária que virou aquele lixo que um dia que talvez a gente fale sobre essa merda. Provavelmente não. Do filme? Do Não. filme, né? Foi desenhado por um cara chamado Brian Bolland, que é um cara que fez algumas coisas pra DC também, é um cara inglês, conterrâneo ali do Alan Moore. Ele escreveu Camelot 3000, desenhou Camelot 3000, que é das obras bastante cultuadas aí do gibi. Ele escreveu Dredd por um tempo, o Juiz. Escreveu não, né? Desenhou, porque não escreve, ele desenha. Quem escreve é o Alan Moore. E essa obra foi um trabalho feito sob encomenda pela DC. A DC encomendou isso do Alan Moore, pedindo para que ele fizesse uma obra onde ele pudesse explorar um pouquinho a origem do Coringa. Então, inicialmente, esse gibi foi criado como uma história one shot. Teve o peso de graphic novel posteriormente. O próprio Alan Moore, ele diz que esse é um trabalho bem meia boca dele. Ele não considera que A Piada Mortal foi um trabalho grandioso, que exigiu muito dele ou do desenhista. O próprio desenhista diz que, na visão dele, o Alan Moore escreveu como um favor pessoal, porque eles eram amigos, porque nessa época o Alan Moore já estava mais ou menos tretado com a DC. Foi um pouco depois do Watchmen, né? Eles que já ele não escreveu. estavam muito amiguinhos. É isso aí, mas mesmo assim fizeram. O gibi bom, a gente vai falar depois um pouco mais sobre a história, mas é uma obra que hoje é bastante conhecida no mundo dos quadrinhos. Para quem gosta de Batman, acaba sendo uma leitura obrigatória. E no podcast de hoje a gente vai destacar todos os aspectos que a gente acha importante dessa obra. E vamos entender que, por mais que a gente está falando de uma história chamada Piada Mortal, é uma história que tem duas histórias em paralelo. E a gente vai analisar essas duas histórias e todo o impacto que isso teve no mundo de gibi e etc. Bom, pessoal, a gente vai continuar o papo no podcast, então todo o papo continua aí na sequência, se vocês quiserem ouvir. E eu sugiro que ouçam, aconselho até que vocês ouçam, porque é muito legal, né, cara? Ouvir o Erro Crítico é muito bacana. Então a gente continua o papo lá, www.errocritico.com.br. O áudio vai estar lá na sua totalidade e a gente continua lá. Estejam com a gente, acessem aí, se inscrevam no nosso canal e a vida continua. Daqui a pouco a gente está de volta. É isso aí. Falou? É nóis?